Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu vou ler dois textos. Um está em Provérbios 11, 24, seguido de 2 Coríntios 6, versículos 4 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Pelo contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, queremos clamar a Ti, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Te pedimos uma bênção especial para cada uma dessas pessoas que estão e que ouvirão a Tua palavra, tanto presencialmente quanto através do vídeo. Que o Senhor possa abraçá-las de um modo especial, acudi-las naquilo que elas necessitam de um socorro do céu. Vem falar conosco de um modo muito, muito especial no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu queria hoje, de um modo especial, oferecer este culto em ação de graças pela oportunidade que tivemos de convívio com a nossa irmã Maria Ângela, que partiu, foi para casa, descansou, literalmente. E eu tenho pensado muito nesses dias, nos últimos contatos que tive com ela. Sábado, ontem fez 8 dias, estivemos lá com ela em sua casa, antes dela ser hospitalizada. E eu comentava com as irmãs que saí de lá com a certeza absoluta que aquele era o nosso último encontro. Conversamos, mas ela com um olhar distante. E tinha uma coisa em Maria Ângela muito interessante, que era a sensibilidade de perceber a necessidade do outro. E ela não apenas percebia, ela se levantava e ia acudir. E tem coisas que nós precisamos resgatar no meio cristão do nosso tempo. Hoje, muitas igrejas, que eu chamo igrejas mercado, lotadíssimas, onde as pessoas vão buscar bênçãos financeiras, bênçãos materiais. E a gente vê pouca iniciativa de pessoas percebendo a necessidade do outro. E Maria Ângela muitas vezes saía daqui, ia para o Alto Sertão, levando os donativos, tanto de roupas, como do alimento, como dinheiro, que ela recolhia das pessoas, para levar, para socorrer aqueles irmãozinhos tão necessitados lá do sertão. Que nós possamos continuar orando por esse trabalho começado por ela, e sempre que o Senhor tocar o nosso coração, que possamos acudi-los. Orar sempre, mas muitas vezes precisamos ir além da oração, estendendo a mão. E hoje, essa palavra é um chamado a que perseveremos no santo caminho chamado Cristo. Jesus está às portas. E nunca foi tão necessário e tão urgente que nós tenhamos essa visão da segunda vinda do Cristo. E eu queria chamá-los à consciência de um andar no caminho. E eu repito, caminho que se chama Jesus, o Cristo de Deus. Outro dia eu li um pensamento atribuído a C.S. Lewis,
um teólogo do passado, que dizia mais ou menos assim: se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Creio que os versículos citados, que trazem as palavras do autor de Provérbios e do apóstolo Paulo, corroboram com essa afirmação de Lewis. O caminho chamado Cristo é o caminho estreito. Muitas vezes, para você seguir em frente, é preciso ficar de lado. Porque as situações experimentadas, tanto no nível familiar, como no nível de igreja, de trabalho, as coisas têm estado cada vez mais difíceis. E a gente não está aqui para trazer assombro para você. Mas estamos aqui para dizer a você: olha, deixe-se usar pelo Espírito de Deus. Preste atenção às necessidades à sua volta. Sem dúvida alguma, a caminhada pela vereda do cristianismo apresenta muitos contrastes. E eu gostaria de trazer algumas considerações a esse respeito. Em primeiro lugar, Jesus não nos promete uma vida de facilidades, como tem sido prometida por muitos pregadores do presente. Ele promete sim a sua presença durante toda a jornada. E eu quero repetir: ele é tanto o caminho quanto o guia e o destino eterno que nos aguarda. O caminho é difícil e de muitos contrastes, repito. Ora estamos numa reta, ora nos precipitamos em um desfiladeiro. São desertos e oásis, são vales e montanhas. Andamos sobre uma manhã ensolarada e de repente enfrentamos nuvens densas e chuvas copiosas. São auroras e ocasos, chegadas e partidas, altos e baixos. E nenhum cristão verdadeiro está fora dessa esfera de ação do Senhor. São perdas e ganhos. Aprendemos com o apóstolo Paulo em Romanos 8:28 que todas as coisas, note que ele diz todas, cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Muitas vezes nós vemos o sofrimento de determinadas pessoas e o Senhor nos leva a entrar em ação para ajudar aquela pessoa naquela necessidade. E muitas vezes o Senhor nos faz recuar e orar, para que aquela pessoa entenda o porquê está passando por aquele estreito. Nem sempre é dado a nós a capacidade de acudir com ações, mas com orações. E às vezes a gente precisa unir as duas coisas, ação e oração. E é preciso sensibilidade espiritual para perceber aquilo que o Senhor quer naquela situação. Em segundo lugar, o cristianismo é a religião do novo e vivo caminho. O próprio Cristo afirma: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Mateus 7, 13 e 14, Jesus diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram esse caminho, são poucos os que enxergam essa porta. Muitas vezes precisamos abrir mão de escolhas, inclinações, vontades próprias, para nos enquadrar na santa e gloriosa palavra de Deus. E quanto a isso, não há acepção de pessoas. Ninguém está aqui, nem foi chamado por Deus para ser fiscal da fazenda celestial e apontar o erro de um, de outro. Não. Estamos aqui para chegar juntos, estamos aqui para orar uns pelos outros, para anunciar o Cristo e clamar ao Senhor para que aquela pessoa que está atravessando aquele momento difícil ou que está inclinada para uma escolha fora da vontade de Deus, para que essa pessoa enxergue aquilo que o Senhor deseja ministrar através da sua santa palavra.
E eu repito, a nenhum de nós foi dado o comissionamento para apontar o erro daqueles que estão à nossa volta. Oremos, clamemos e deixemos que o Senhor fale em nome de Jesus. Em terceiro lugar, há uma afirmação, e dessa vez desconheço a autoria, que diz: dar do ponto de vista de Deus é o meio de se adquirir riquezas. E essa afirmação deve ser compreendida da maneira mais ampla. Estamos falando aqui em partilhar o que temos com os que necessitam. E do ponto de vista bíblico, isso não é só bens materiais, mas alegria, aconchego, presença em toda e qualquer situação. É preciso ser empático, sentir a dor do outro, vestir o nu, alimentar o faminto, acudir o necessitado, contentar-se com o que se ganha sem querer se endividar para se viver de aparência. Aqueles que negociam, não explorem, mas tenham lucro honesto. Sim, aqueles que retêm mais do que o devido, caem em pobreza. O reformador Lutero, ao ser indagado por um sapateiro, escuta isso aqui, ao ser indagado por um sapateiro sobre o que deveria fazer para Deus, Lutero respondeu-lhe: faça um bom sapato e cobre o preço justo. Olha que coisa interessante. Ajuntar bens materiais na terra é péssimo negócio. Nada levaremos, é correr atrás do vento. Aqui estamos sujeitos à corrosão, ao roubo e toda sorte, todo tipo de ação maligna. Então que tenhamos essa sensibilidade para perceber, quando o Senhor nos abençoa com determinados bens, logo o Senhor vai levantar pessoas que necessitarão de uma partilha justa, de um chegar junto na hora da necessidade. Aí vem o quarto ponto da nossa breve meditação. Paulo apóstolo traz a sua versão sobre o assunto que estamos tratando aqui, a questão dos contrastes. Diz ele: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. O apóstolo fala também aos Coríntios, capítulo 11, dizendo o seguinte, aliás, 2 Coríntios 4, de 8 a 10, perdão. Nesta mesma epístola, ele diz o seguinte: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Alguém me perguntou: você vai pregar depois dessa cirurgia com a boca toda ferida como você está? Porque daqui que essa boca sai, só a graça de Jesus. Como é que você vai pregar? Eu disse: com a boca. Aí ela disse: mas com a boca ferida. Eu disse: e daí? Eu vou pregando e o Senhor vai operando, né? É o que a gente pode fazer. Está doendo? Tá. Muito. E eu não posso tomar todo o remédio. Eu sou muito bronqueira com remédio. Se eu tomar um Plasib, eu já disse isso aqui algumas vezes, se eu tomar um Plasib ou um Plamed, eu endoideço. Passo mal demais, vocês não têm noção. É tanto que toda vez que eu preciso me hospitalizar, eu já aviso, eu digo: pelo amor de Deus, não me deem Plasib nem Plamed. O único medicamento que eu posso tomar no caso de tontura, vômito, é o Dramin B6 e nenhum outro. Então são coisas assim que o Senhor me chamou para a sua obra. Eis-me aqui, Senhor, e Ele vai me sustentar até aquele dia quando o Senhor me levar para casa. Poderemos passar por tudo isto, mas é exatamente nessas situações que experimentaremos a vida do Cristo revelada em nós. Isto aqui não é uma apologia ao sofrimento.
mas é uma visão real do que é a caminhada com Cristo. Muito diferente daquilo que é apregoado lá fora, para lotar templos, para lotar igrejas e extorquir dinheiro dos menos avisados. Então que a gente possa buscar ao Senhor e dizer: Deus, eis-me aqui. Se tem algo em mim, sonda meu coração. Vê se há em mim algo que está fora da tua vontade soberana. Me tira desse caminho e me leva para o caminho eterno. Essa é uma relação íntima, pessoal, com o Deus vivo, e só Ele pode ministrar isso ao nosso coração. Aí vem o quinto ponto. Quando entendemos esse princípio de contrastes, conseguimos viver com um pouco mais de leveza sobre a terra. E eu repito, não tem sido fáceis os últimos tempos para nenhum de nós que caminhamos por esse caminho santo. O grande segredo para que essa caminhada seja vitoriosa, Paulo nos oferece por meio de uma só expressão citada no texto do início: em muita perseverança. Uma das coisas, um dos sentimentos mais em baixa no nosso tempo é a perseverança. Desiste-se com muita facilidade de tudo e de todos. Quando cada situação na vida de um servo de Deus tem um propósito de crescimento, de edificação e de mudança profunda de vida. O Senhor não dá aula teórica. Ele já nos coloca no estágio para que a gente aprenda vivenciando. E eu queria dizer a você, bote perseverança nisso. Mas a boa notícia aqui é que somos peregrinos por uma terra que não é nossa, e que essa estrada, apesar dos contrastes, nos levará para a nossa verdadeira pátria, que é celestial, que é um lugar lindo e espaçoso, de pastos verdejantes, onde o refrigério e a folga serão eternos. E toda vez que as coisas ficam difíceis demais, os estreitos se tornam estreitíssimos, eu olho para esse texto e o Senhor ministra perseverança ao meu coração. Não tem sido fáceis os últimos tempos, repito, para nenhum de nós. Uns de um jeito, outros de outro, mas todos nós estamos trafegando por uma via dolorosa. E a minha oração é uma só, por mim e por vocês todos os dias. Já virou uma reza. E eu tenho dito: Senhor, acode-nos, acode o teu povo, visita cada uma dessas pessoas que têm estado conosco, visita nas suas necessidades, visita na perseverança, visita no clamor. Não permita que nenhuma dessas pessoas desista da caminhada, porque ao final seremos recompensados com nada mais, nada menos do que a presença do próprio Senhor. O que é que essa brevíssima mensagem nos ensina no dia de hoje? Em primeiro lugar, o cristianismo é o caminho apertado dos contrastes, caminho que leva à porta estreita. São poucos os que entram por ela. E uma das coisas que tem impedido essa entrada é a gordura da ambição por teres e haveres, ao invés de se desejar ardentemente a presença do Cristo. E eu repito, tudo aquilo pelo qual anseia-se tanto nesta terra são coisas materiais que ficarão aqui. Nada pelo qual você anseia tanto, busca tanto, se desespera tanto, deixa de conviver com os seus, você vai levar, a não ser o amor com que nos amarmos uns aos outros. Segundo lugar, esse caminho é aquele caminho que, mesmo entristecidos, estamos alegres. Quando pobres,
enriquecemos a muitos com a riqueza da palavra. Quando não temos nada, tudo possuímos. Quando doamos generosamente, vemos aumentar os nossos bens. Tudo faz parte da estranha, mas eficaz didática de Deus. E eu repito, tenho orado muito, não sei quanto tempo ainda tenho aqui nessa terra, mas enquanto o Senhor me der força para falar, estarei ministrando as mesmas coisas. Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai que ouve em secreto, e o teu pai que ouve em secreto te responderá. Vai chover. Diz que quando o bode espirra na terra, é chuva na serra. Desculpa aí, Jesus, tá? Mas eu não resisti. E por último, esse caminho difícil, que vale a pena percorrer, repito, chama-se Jesus, o Cristo de Deus. Que o Senhor ministre essa palavra aos corações de vocês, que ela reverbere durante toda a semana e que vocês possam ouvi-la e ouvi-la e ouvi-la pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, o alimento foi entregue, Senhor. E nós te pedimos que esse alimento, ele desça às despensas dos nossos corações. E que nenhum de nós permaneça do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados continuamente pelo Teu Espírito, para que nenhuma vírgula, nenhum tio se perca dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria pedir a nossa irmã Cida que viesse para abençoar o ofertório.